Você pode até falar que é Black Belt, que tem os conhecimentos de Black Belt, mas tem 5 ferramentas essenciais que você não só precisa saber, você precisa dominar. Só assim de fato será reconhecido como um Black Belt pelo mercado se você aplica, entende, compreende e dá resultados com essas 5 ferramentas. Bom, vou falar sobre cada uma delas logo após a nossa vinheta, então roda, eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt e esse é o canal da Fronz Educação, onde a gente fala um pouquinho sobre gestão, melhoria contínua e o tema de hoje é um dos nossos carros-chefes, né? Então a gente tem... Opa, bati no microfone aqui. A gente tem vários conteúdos de melhoria contínua, especificamente sobre Lean Six Sigma, e o Lean Six Sigma vai da formação White até o Black Belt. E as perguntas que eu mais recebo de profissionais muitas vezes que são leigos na metodologia, estão iniciando, não entendem ainda como funciona o Lean Six Sigma é: o que eu preciso saber para ser um Black Belt? Quando e como eu vou ser reconhecido como um Black Belt? Então você tem que ter um certificado de conclusão de conteúdo e um projeto prático para ser reconhecido como um Black Belt. Você vai enviar esse projeto, a gente faz uma avaliação e a partir daí você é reconhecido. Mas tem 5 ferramentas que você precisa dominar independente se você está estudando, você é super experiente. Dê uma atenção a essas 5 ferramentas. Antes de mais nada, já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo para você, tá? Então, o botãozinho tá aí embaixo, dá o seu like, se inscreve e deixe seus comentários se você já é ou não é Black Belt, se você já estuda ou não estuda a metodologia Lean Six Sigma. Primeira ferramenta que não é uma ferramenta, aí já vão me jogar, porque você falou que não é uma ferramenta, não é uma ferramenta, tá? É um roadmap, é um método, mas eu vou trazer aqui para vocês, eu vou explicar o porquê, tá bom? Primeiro método que você precisa saber é o DMAIC. Carlos, mas isso é muito básico, tá? Não é tão básico assim, eu vou te explicar o porquê, tá? Definir, medir, analisar, implementar, que na realidade é o melhorar, né, e controlar. O método DMAIC, pessoal, é a junção ali, as iniciais das palavras, né? Definir, medir, analisar, melhorar, que a gente traduz para implementar, para ficar o izinho, e controlar. Um Black Belt precisa dominar esse passo a passo. Então, por mais que não seja uma ferramenta, eu trouxe aqui para vocês porque eu quero falar o seguinte: não adianta você avançar por uma medição sem ter uma definição extremamente consolidada. O que é uma definição extremamente consolidada? É um business case bem preenchido. É informação de descrição do problema, o que vai acontecer se o problema não for resolvido, qual é o objetivo do negócio, qual é a meta do negócio, qual é o cronograma, declaração de oportunidades, time que vai fazer parte, premissa. Você precisa de uma definição bem feita. Sem uma definição, não há como partir para a medição. Medir os dados, você precisa comprovar a confiabilidade. Se você não tem confiabilidade nessas informações, não adianta analisar. Ou seja, um Black Belt que domina o passo a passo, o DMAIC, ele não vai dar passos mais largos do que ele alcança. Ele não vai gastar energia do time, dinheiro da empresa, recurso do projeto para avançar num projeto que muitas vezes não deveria estar avançando ou pode dar algum problema, ok? Então, domínio do roteiro do método DMAIC. Isso é essencial. Agora sim, as outras 4 são ferramentas, eu prometo para vocês, tá? A ferramenta que eu vou trazer aqui é uma ferramenta que chama-se ANOVA. O que significa ANOVA? ANOVA vem do inglês de Analysis of Variance, ou seja, seria análise de variância. Por mais que a análise de variância não seja utilizada em todos os projetos, quase todas as análises do Minitab que você vai utilizar com relação à metodologia Lean Six Sigma tem uma análise de variância interna, ou utiliza um método ANOVA que nós chamamos. Então, quando que a gente precisa validar isso daqui? Vamos supor um caso utópico que você quer validar o teor de pureza baseado no tempo de reação. Então você tem tempos de reações diferentes, vamos dizer assim, para uma substância química lá, e você quer avaliar o teor de pureza. Ou seja, várias entradas e você quer avaliar
uma saída, várias entradas diferentes. Você vai fazer suas coletas, vai fazer as suas análises e o método que você vai utilizar muitas vezes é o método ANOVA. E aí você sai com o seu resultado para identificar qual tempo de reação te traz o melhor intervalo de teor de pureza. Eu vou colocar na tela para vocês aí esse resultado que nós já realizamos e é esse gráfico que você vai ter acesso quando realizar uma ANOVA. Tá bom? Então, um Black Belt precisa dominar essa ferramenta. Essa é uma delas. Agora talvez venham outras aí mais conhecidas. Vamos lá. Gráfico de controle. Quando que eu utilizo um gráfico de controle? O gráfico de controle, pessoal, é utilizado para você fazer o controle, o controle das variáveis, porém, você precisa escolher a carta de controle correta. Então tem carta x/r, que é a carta da média e da amplitude média. Eu tenho carta x/s, que é a carta da média e desvio padrão. Eu tenho cartas individuais, tenho cartas para variáveis e cartas para atributos. Vai depender daquilo que você quer realizar. Mas existem várias interpretações para um gráfico de controle e o mais importante aqui é que você precisa trabalhar ele de maneira preventiva. Raramente vai funcionar se você olhar um gráfico de controle de 3 meses depois de 3 meses querer tomar uma ação. Não, um gráfico de controle é retroalimentado periodicamente e você precisa tomar as suas decisões baseado na evolução desse gráfico. Então, um gráfico de controle, apesar de parecer simples, a construção dele não é complexa de fato, mas as análises, essas são para poucos profissionais. Então domine um gráfico de controle que você está muito à frente de vários Black Belts por aí. Ok? Outra ferramenta, antes de mais nada também, vou colocar na tela aí para vocês uma imagem rápida do nosso programa de Lean Six Sigma, que é a formação completa do White ao Black Belt, onde você tem tudo sobre a metodologia, inclusive conteúdos extras, tá? Tem até alguns bônus, coloca na tela aí, ô Bruno, a seção dos bônus, o pessoal dá uma olhadinha nessa formação completa que nós temos, tá? Então, se você tiver interesse em ser um Black Belt, ainda não faz sentido você avançar nesse conteúdo. Uma outra ferramenta aqui, DOE, Design de Experimentos. Aqui eu chamo de suprassumo de um Black Belt. É aquilo de mais bonito que um Black Belt pode implementar, é um DOE. Imagina o seguinte, que você quer fazer um bolo na sua casa. Então vamos lá, Carlos Ana Maria Braga, a gente vai fazer um bolo aqui. Nesse bolo eu quero testar, por exemplo, marca de fermento, marca de farinha, quantidade de água, temperatura do forno. Concorda que só aqui eu tenho 4 variáveis para teste? Quando eu tenho 4 variáveis e vários níveis dentro dessas variáveis, isso tem nome, tá? São fatores e níveis de fatores, eu posso testar e ver o resultado final. Só que concorda que tenho várias combinações possíveis aqui? É sempre fatorial o negócio, né? Eu tenho várias combinações possíveis. E aí eu vou checar o meu resultado. Numa empresa, quando eu traduzo isso para uma empresa, olhando para uma máquina, por exemplo, eu estou falando de velocidade de rotação, temperatura, refrigeração. Eu tenho vários componentes, vários fatores que eu posso manipular as variáveis e ver a qualidade do meu produto final. O design de experimentos, ele seta um experimento, você vai a campo, coleta os dados e aí quando, por exemplo, você não tem uma marca de um fornecedor, vamos supor que no meu bolo aí eu não tenho a marca do fermento específico, eu vou lá no Minitab, vou travar a análise, vou restringir essa marca e ele vai me dar a combinação perfeita para atingir o resultado que eu quero. Ou seja, baseado nos meus experimentos, eu tenho a combinação ideal para atingir o resultado. E aí eu vou colocar duas imagens de análise de experimentos, pessoal, para que vocês possam dar uma olhada. Essa é uma análise um pouquinho mais complexa, mas que um Black Belt precisa dominar. Perfeito? E a última ferramenta aqui que não poderia faltar é uma herança do Lean para o Six Sigma, né? Para o Lean Six Sigma aí de uma vez, que é o VSM. Coloca na tela o espantoso VSM, que é esse mapeamento completo e muitas vezes complexo de realizar. Dá uma olhadinha aí, é um mapeamento completo do processo produtivo da empresa ou da prestação de serviço que tem também, tá? Do início até o fim. E vem cá, dá uma olhadinha aqui. Se você precisa construir um VSM e me fala que fez um VSM numa tarde, eu acho quase impossível. É difícil você coletar os dados, é difícil você bater as informações, então o VSM ele demora para ser construído e ele precisa estar atualizado
constantemente. Mas um Black Belt precisa dominar esse assunto. Comente aí, qual ferramenta você tem mais dificuldade, qual ferramenta você tem mais facilidade ou qual você não conhecia. Seja você um profissional que já está atuando com Lean Six Sigma ou não. Eu vou deixar para vocês aí também um vídeo extra sobre VSM que nós temos, tá? E aí vocês podem ver a construção de um exercício na prática, para quem tem interesse em se aprofundar, obviamente. Link do programa de Lean Six Sigma na descrição. Deixe seu like, curta e compartilhe. Eu vejo vocês no próximo encontro.